Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo maravilhoso que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhões de pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é empreendedorismo nesse universo. Estamos hoje aqui com uma fera, não é isso, El? É isso aí, Jonatas. A gente sempre fala que empreender não é fácil, né? E sempre quando você tem alguma instrução aí no meio do caminho que te ajude, né, a galgar aí aos poucos, a querer sair do CLT, eu sou super a favor disso. Saia do CLT e vai empreender. Tem muito mais oportunidades do que realmente você ficar ali no CLT. E segurança é uma mentira, né? Não, segurança. Nem servidor público hoje tem segurança, Pois é. né? Então, assim, quer ganhar dinheiro? Trabalha para você e faça os outros trabalhar para você. Porque você trabalhando para os outros, esquece. E a gente tá com um cara aqui hoje que Coleciona coleciona CNPJ. CNPJ, né? E além disso, tá instruindo as pessoas aí a É isso. começar certo, né? Porque tinha uma, não vou falar de dados hoje assim tão exatos, né? Sim. Mas pegar pesquisas que muitas empresas fecham dentro aí. Ah, eu tenho esse dado. Você tem esses dados? 90% em menos de 5 Em anos de menos de vida. 5 anos já estão No primeiro ano, fechando. 50%. Exatamente. Então, assim, é um número muito grande, porque não tem uma instrução, não tem uma orientação. Então é disso que a gente vai falar hoje. Charles, estamos aqui com Charles Lima, que ele vai conseguir dar todo esse spoiler aí pra gente do que é o trabalho dele. Eu vou deixar até para ele falar, porque assim, é muito É CNPJ. muito CNPJ. Não, Então eu não vou fala deixar isso. até você se Não, não apresentar fala. E de o homem tem uma forma. história bonita. O homem tem uma história bonita. Vou deixar você se apresentar da É. forma que você entende que é melhor, pra gente seguir aqui, Charles. Cara, primeiro, muito obrigado. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, pelo convite, cara. Para mim é uma satisfação enorme estar dentro de um local onde o assunto ele ferve nas veias, né? O Sem dúvida. empreendedorismo no dia a dia, condomínio, e a história começa justamente aí, em condomínio. E ela, graças a Deus, se perpetua também dentro de condomínio, com várias situações. Então, agradeço a vocês mais uma vez. Tudo bem. Eu espero que aqui a gente consiga deixar algumas dicas, alguns spoilers, sim, né, do dia a dia para vocês. Bom, gente, agora me apresentando, meu nome é Charles Lima, Aí, como a ó. turma conhece, né? E a história, ela nem sempre foi empresário, né? Nem sempre foi empresário. Tivemos também o período de CLT. eh, Quando chegamos em São Paulo, ali início de 2001, vindo do Nordeste, interior da capital, de uma cidade chamada Carnaíba, Aí. a lá quase 400 quilômetros de distância da capital, Meu Deus. morando Capital de onde? Recife, De Recife Pernambuco. mesmo, Pernambuco. Isso, Ah, isso. legal. Morando na roça, no E o sítio, calor? lá é lá não Um tem, sol pra cada um. é um só para cada um. Panelas tá longe disso? Próximo, Próximo? no retorno para Recife, né. Mas, assim, Ah, eu estou depois indo de Recife para Carnaíba, eu estou depois. Então, foi de tem um parente que mora em Panelas, é, né? Aí, ó. É, tá de lá. eu Então, fui para conterrâneo. Recife Aham. e fui fazer a visita, né? Sim. É longe demais. É longe, não é? É longe É demais. longe, é longe. Você é Então, louco, longe assim, demais. e lá 2001, rapaz, sonhador, né. Eh, Falei: "Não, vamos para São Paulo, vamos buscar em São Paulo as oportunidades, vamos ver o que é que acontece". Mas não fazia ideia também, lógico que dificilmente você vai, sonhar com algo que você não tem acesso, Claro. né. Então, o dia a dia vai te colocando. Só não sabia que ia me deparar com situações como me deparei quando cheguei aqui, né. Então, assim, eh, o meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi ajudante de pedreiro. Hum. É, eu trabalhei no Shopping Iguatemi, Opa. ali Olha na só. Faria. Agora ele compra tudo lá, né? Não, Agora não, compra tudo no agora Shopping não, Iguatemi. o meu escritório hoje, graças a Deus, é na esquina com o shopping. Olha aí, ó. Tô Aí, ó, falando. né? Às vezes eu fico me perguntando e eu fico e tenho que agradecer a Deus, né, Claro. mas sempre, né.
Mas quando eu cheguei, foi o primeiro emprego, cara. Eu Que cheguei legal. aqui num sábado e eu comecei a trabalhar no domingo. Eu entrava às 7 horas da noite, às 19, saía às 7 da manhã quebrando piso. Começava a quebrar piso ali depois das 22, porque o shopping não permitia Sim, quebrar antes, né? sim. Então, foi um serviço assim, que eu Duro, vou te né? falar para você, é uma realidade quando a gente chega, né? Hoje eu diria que nem tanto, mas na época, né? A gente tá falando de 20 anos atrás, né? Uhum. Então, assim, é muito complicado. Você chega num local que não conhece nada, né? Então, o meu primeiro emprego aqui, o meu primeiro emprego foi ajudante de pedreiro. Essa era com uma escolaridade boa, porém não dava nem para dizer que tinha escolaridade, né? Sim, infelizmente. Não dava. Então tinha que tocar dessa forma. E aí depois, saindo disso, eu comecei a trabalhar como porteiro de obra. Ó, De obra. De obra, De obra. de obra. Legal. Um colega meu me arrumou um emprego na época, né? Falou assim, cara, comecei a trabalhar como porteiro de obra. Na real, não era nem um canteiro de obra, era um estacionamento onde tinha brita no estacionamento, e ali eles isolaram aquele estacionamento para futuramente ser uma obra. E hoje, o prédio que foi construído nesse canteiro é meu cliente. oh, Charlão, Que que história legal. legal. Então, Muito assim, bom. muitas vezes eu, eu me deparo passando no cliente. Há pouco tempo eu estava conversando com o meu cliente na esquina onde ficava a guarita que eu prestava Fantástico, serviço. fantástico. Então, cara, assim, e ali você fala: "Mas como é que você chega a ser empresário, né, numa carreira dessa, né?". Cara, eu diria pra você o seguinte: tem um item que é o crucial do negócio: relacionamento. Sem dúvida. Relacionamento, sabe. Network é um negócio fenomenal. E aí você tem que, logicamente, fazer com que a sua marca que eu digo, a sua marca pessoal, Pessoal, Sim. ela se destaque sempre. Vestir camisas, eh, fui profissional quando trabalhei como CLT, mas eu sempre dou o exemplo de um jogador de futebol. Você vê que o jogador que atua em alta performance, ele sai de um clube, vai para um outro clube, e muitas vezes o clube que ele está indo nunca nem chegou em uma determinada fase e se torna um campeão, porque aquilo contagia. E o cara continua atuando em alta performance, porque não é a camisa que ele veste, É está com ele. ele. Tá com ele. Você entendeu? perfeito. Está com ele. Então eu diria que essa carreira de você sair de um CLT para montar um negócio próprio, olha, pode acontecer, centenas de milhares acontece isso no decorrer da história. Porém, poucos conseguem segurar essa responsabilidade, poucos conseguem alavancar o negócio, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de relacionamento. Bater na porta não é fácil. Não. Não, não é mesmo. Ouvi muitos nãos que me fortaleceram, Uhum. que naquela hora não era a hora de bater na porta. E eu aprendi com isso, sabe. Falei: "Não, ali não era, realmente não era a hora", que talvez se eu tivesse tido a oportunidade na época, eu não tinha entregue o que hoje eu vejo que tem que ser entregue. Fantástico. Porque, empreender, e aí principalmente dentro da área de condomínio, você sabe disso, ela sabe disso, a responsabilidade, dos gestores de um condomínio é gigantesca, Sim, é fora da curva. Então, assim, você tem conselheiros, você tem moradores ali, tem vida ali dentro, né. sim, Então, além de tudo isso que a gente já sabe, você tem, toda a parte, financeira do condomínio, você tem que estar com empresas realmente que estejam corretas dentro do mercado de terceirização, de fornecimento de mão de obra. Então isso é uma responsabilidade que envolve muita coisa. Então, às vezes, o cara monta algum negócio e fala assim: "Não, pô, mas eu não estou tendo oportunidade", ele não está conseguindo, tirar o pé, por quê? Não tem o conhecimento, não tem um apoio, não tem uma consultoria, e isso prejudica bastante. fantástico. Tá vendo aí, Well? É, não é fácil não, cara, não é fácil não.
E a gente sabe que não é fácil, né? Vamos eu aproveitar aqui essa pausa e agradecer aqui Por favor, quem ajuda a pagar as quem contas é ajuda a nossa, né? pagar as nossas contas, né? Que também são empresários querendo vender, né, meu amigo? Lógico, 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 lógico. Então, a gente tem aqui o pessoal da Diferencial Serviços, com o Silso, AVCB e para-raios, sorteio de vagas, remarcação de vagas de garagem. Pode falar lá com o Silso da Diferencial, que atendimento excelente, pessoal. Vou falar para vocês, AVCB rápido é com o Silso. Eu tava com 3 AVCBs agora para tirar. Cara, coisa de um mês assim, Olha que AVCB legal. na mão. Pessoal excepcional. Uma coisa interessante, nós estamos colocando os podcasts, né, no ar agora também no Spotify. O do Silso já tá lá. O Silso já tá lá. Já tá lá. O Silso foi. Tá O top. cara é sem palavras, é um cara fenomenal de trabalho, então, assim, profissionalismo 10, gente. Pode contar, confiança. A gente fala que confiança no trabalho condominial é essencial. E com esse cara aqui, pessoal da Diferencial Serviços, pode contar. Petros Desentupidora, o Neres, equipe do Neres também. A hora que você precisar, desentupimento, detetização, desatização, equipe fenomenal para atender a qualquer hora, gente. Preço justo, trabalho com excelência. Seg Energy, tá com Paulo. Energia solar é o futuro. Energia solar não tem mais o que discutir. É o que vende, tem que vender. As pessoas têm que entender que a energia vai ficar cada vez mais cara. A gente está falando de. A última vez a gente falou de 7 a 13% de reajuste. Teve anos aí que foram 25%, fora a tarifa vermelha. Então, você colocar energia solar é o futuro. E o payback disso, a economia que gera para o condomínio é excepcional. E os caras te pedem receita, né? Para quem quer receita no condomínio, nada melhor do que economizar e gerar receita com essa economia, né? Então, instalem placa de energia solar. Outra economia que a gente tem aqui, ó, ou receita mesmo, né? Renda. Sim. Pessoal da Honest Market BR. Mini mercado e franquias. Então, assim, pessoal, parte de Empreendedorismo, franquia, franquia, né? né? É o nosso tema aqui hoje, é empreender. Então, a franquia da Honest Market é excepcional. A gente participou de processos, a gente viu. Se você não tem aqui, ó, montado do zero, como o Charles aqui, não é louco que nem eu. Para ser síndico, tem a mini franquia com toda a equipe do pessoal de suporte ali para vocês, dar toda essa referência. Então, é um suporte gigantesco. Caso você não queira, chame o pessoal para instalar um mercado aí no seu Ter condomínio, que conveniência de gera gerar uma agenda. receita. Eu já dei exemplos aqui em outros podcasts. Eu tenho um condomínio que gera 24 mil de receita no ano, só com a instalação do mini mercado. Assim, é Já dá pra pagar fenomenal. uma portaria, né? Já dá para pagar um mês de Já dá pra portaria. pagar uma portaria. É bom que ele tá por dentro dos É. preços, Tá né? vendo? Dá para pagar um mês de portaria, Se não pô. for, remoto. não Se for remoto, a dá gente pra separa pagar isso daí até umas uns 3 4 ou meses. Aí, ó. Exatamente, dá pra pagar uns 4 É meses aqui de verdade. portaria. É verdade. Pessoal da Imperador, equipamentos contra incêndio, pessoal. Também o Léo lá e o Maicon, equipamentos excepcionais que eles têm de última geração para cuidar dos seus equipamentos de incêndio, extintores, mangueiras, portas corta-fogo. Fala lá com o pessoal que, sem dúvida nenhuma, o pessoal vai te atender muito bem. Flecha 13, corretoras de seguro. Quem não precisa de seguro hoje em dia? Seguro de vida, seguro de casa, seguro De de obra. automóvel, seguro de obra. Qualquer tipo de seguro. O empresário precisa, né? O É síndico, empresário, eu o tenho pessoal pede. seguro. Pago uma bica de seguro por mês para Seguro de responsabilidade. seguro de responsabilidade civil. Nem me fale, viu? Porque se acontecer alguma coisa, pelo na menos hora, eu tenho né? uma O cara não quer nem tranquilidade não saber, só para né? mim, É. os meus clientes também, que Sim, vai ter sim. essa tranquilidade. E o Calil consegue dar toda essa estrutura aí para vocês de assessoria, consultoria, o que vocês precisarem para fechar um seguro. E o pessoal do Grupo Elo, serviços, terceirização, fenomenal também. Só falar com o Michel lá. Os caras são tops demais, gente. Então, procure o pessoal da Grupo Elo. Sem dúvida, vocês Ué, vão ter e um bom aproveita e dá aquela serviços dica aí. pros síndicos, né? Não chegar e sair trocando tudo, né? É o que a gente sempre fala aqui, né, Jonathan? Eu trabalho na área condominial há 18 anos. Começou ontem. Comecei ontem, sou É. novinho na área condominial. Estamos lá. Maioridade. Conheço muitas empresas e tem empresas ruins? Tem. Mas tem gestões ruins que fazem com que as empresas que estão naquele O condomínio Charles vai confirmar isso pra gente daqui a fiquem ruim, pouco. Perfeito. né? Fiquem ruim. É. E não é culpa da empresa, é muitas vezes culpa da gestão. Então, É. você é síndico, a gente sabe que existem parcerias no mercado, que você trabalha melhor com uma empresa, mas por que não gerar outras parcerias? Né? Sim. Dá um tempo para a empresa se adaptar com a nova gestão, com a nova realidade.
você se adaptar com a empresa. A gente sempre fala no nosso curso, né? É uma oportunidade de negócio com outras empresas. Você abrir o leque Indicações. de indicações é excepcional. Então não saia trocando, né? Dê oportunidade de trabalho. Se você tentar organizar a casa e não funcionar, aí é gestão sua em ter que mandar embora mesmo e fazer a troca. É. Caso contrário, trabalhe o prestador. É uma forma de vocês fazerem captação de mais clientes. Eu vou sair um pouquinho da parte de curso, né, Jonatas? Sim, Vou entrar um pouquinho mais na parte de mentoria para a é gente isso. justamente dar esse tipo de consultoria para vocês, tá Exato. bom? Então é isso. Agradecendo aqui. O Jabá time. pronto, time pronto. Vamos seguir aqui Contas com o em dias, Char. agora Quanto em vamos dia. tocar o pau. Vamos tocar o barco agora. Vamos voltar para a história do Charlão, que foi Vamos legal. lá. Mas que história bacana, né? Então você trabalhou lá na construção e agora é seu cliente. É. E foi aí que você resolveu empreender? E por que você resolveu empreender? Como que foi isso? Jonathan, o que é que acontece? O mercado, essa ideia, essa conversa, esse termo que é utilizado, o mercado mudou, o mercado. Isso eu escuto, acho que você também. Toda semana. Tempo todo. Desde que eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, o mercado mudou, o mercado mudou. E o mercado muda todo santo dia. Essa é a real, né? Para você que é empreendedor, não pense que, olha, o que eu estou oferecendo hoje vai ser, agora é só isso daqui, e daqui eu não vou, vai ter problema. Então, eu venho ouvindo essa questão, o mercado mudou há muito tempo. E quando eu trabalhava como CLT, eu saí eu fui porteiro, Uhum. depois eu fui líder do condomínio. Engraçado que essa liderança, eu acho que na história de CLT e mesmo depois de empresário, foi a única que eu vi. De como eu me tornei líder. Foi por votação. Ah, que legal. Você Olha só. acredita? Foi a Nunca única. vi isso. Pois é, não, acredito para você assim, acredite que foi exatamente dessa forma. Porque tinham duas pessoas dentro da mesma equipe que queriam assumir a liderança, assim, que Sério? tinham ali o pensamento de assumir a liderança. E aí falaram, não, vamos votar, Olha só. vamos votar. E aí eu me tornei líder nessa situação. Então, passei a líder, depois me tornei supervisor. E aí passa para operação, gerente, aquela coisa toda, a parte Sim. comercial. E por que é que eu falo, não, tem que empreender? Porque muitas coisas que eu tinha o pensamento de fazer, dentro da estrutura que eu estava como CLT, Não é não possível. permitiam. Olha que interessante. Mas também respeito. Claro. Cada A um casa tem uma... dele, né? Lógico, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, eu tinha a ideia do que eu faço hoje, Sim. há, sei lá, uns 8, 10 anos atrás. E para fazer aquilo dentro da empresa, logicamente, eu era um funcionário Você precisa de aval, CLT, né? dava lá meus pitacos e tal, né? Mas quem assinava não era eu. Então, eu falei, não, aqui, para mim, né, não dá mais, assim, saí muito tranquilo também e tal. E aí eu abri o negócio, meu primeiro negócio. E assim, Que foi a terceirização. que foi a terceirização, que é o carro-chefe. Carro-chefe. Que é o carro-chefe. Então você começa a colocar. E eu não. Aonde eu trabalhava, tinha 3 tipos de serviço. Vamos dizer, você tinha a parte de portaria, recepção, limpeza, tal, tal, e nada mais. Assim, no sentido de terceirizar. Sim. Na época, eu já queria colocar monitoramento remoto, a portaria remota já Caramba. começava a bater na porta. 20 anos atrás? Que legal. Uns 10. Uns 10 É, anos uns 10 atrás. anos Uns já. 10 anos. Uns Sim. 10 anos. Então, eu comecei a enxergar, olha, nós estamos perdendo mercado porque nós não temos a oferecer um pacote. Então, assim, o cara queria, olha, eu vou fechar com você a portaria, mas você tem monitoramento? Não, eu não tenho monitoramento. Ocasião, Tem que desculpa, procurar uma outra empresa. não dá, porque eu não vou ficar, fecho com uma coisa, com outra, entendeu? É isso aí. Então, e aí
eu comecei a ver isso. E quando eu montei o primeiro negócio, eu falei, tem que ser um pacote. Eu não vou chegar no cliente e vou ouvir do cara a mesma coisa que eu estou ouvindo hoje. Perfeito. E assim foi como nasceu. Ou seja, o empreendedorismo nasceu de uma insatisfação. Que legal. Essa foi a Eu real. quero explorar um pouco isso, e só um parênteses. Fazendo um contraponto, a gente até conversou com você no bastidor, né? A gente teve uma história muito Uhum. parecida de um amigo nosso. Aham, Só que lá, ele chegou a comunicar aos chefes até então aham, que ele abriria uma empresa, né? aham. E os caras meio que jogaram uma praga, assim, falou, ó, não dou 2 anos pra você voltar, né? E ele disse que isso era um motivador pra ele. Era. Não vou voltar e tal. É. Como foi a relação dos seus chefes com você para com essa sua iniciativa? Olha, na realidade é o seguinte, ficou um ponto de interrogação muito grande, né? Tá, Porque na época, talvez não. Ninguém acreditava que eu sairia, né? Ninguém acreditava, porque, assim, estava ali já tinha um tempo, né? Já tinha um piloto automático, né? piloto automático, ou seja, trazendo os resultados, indo atrás das cenouras, aquela coisa, Sim, né? sim, Era bom. Só que você tem que escolher, não tem muito pra onde correr, né? sim. E assim, na minha saída, a pergunta foi simples, mas você vai fazer o quê? Perguntaram. Ah, Perguntaram. e aí? Eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer. Pelo menos, né, modéstia à parte. Naquele momento, eu fazia, Sim. já tinha um tempo fazendo. É, Então, exato, eu claro, não vou claro. sair. Vou fazer o que vocês estão fazendo hoje aqui melhor. Eu vou modelar, né? Eu vou modelar. Não, Tá eu falei, certo. vou fazer o que eu sei. Mas você vai pro concorrente? Não. Vou né? virar Você é o um concorrente, concorrente. você é seu concorrente. Eu vou virar o concorrente. Agora, uma coisa que eu vou falar um negócio pra você. A questão da ética, Fundamental. fundamental. Sem dúvida. Fundamental. Vamos Eu jogar vou, sobre isso também. olha só, eu tenho quase 10 anos já nessa questão da terceirização própria. E dos meus clientes do passado, que foram da empresa onde eu Quando trabalhei, você começou? 2 clientes. Eu- Não mais. Não bati na porta. Por quê? E esses 2 foram substituídos porque eles disseram assim, como tinha o relacionamento, falou, Charles, eu vou substituir a empresa. Você quer participar? Lógico, sou concorrente. Mas para ir lá para dizer, olha, troca a empresa. Não. Graças Perfeito. a Deus não precisou disso. Graças a Sabe, Deus. assim, toma um outro rumo. Por quê? É isso que está acontecendo aqui. O network na vida do cara que empreende, cara, é o principal item, sabe? É o relacionamento, é a credibilidade que você tem. A credibilidade. O seu nome, eu falo o seguinte, no último vídeo que foi ao ar no meu Instagram, eu falo da marca da marca. Uhum. Quem é a marca da marca? A marca da marca é Pessoa. você, cara. É Você isso aí. entendeu? Não tem marca no mundo. É você. Se você não der cara para seu negócio, se você não der credibilidade para seus clientes, para seus fornecedores, para seus colaboradores, para o mercado em si, você vai fazer o quê? Eu diria para você que, assim, tomou um outro rumo, não foi necessário isso. E a conversa foi essa. Estou saindo e tchau, não tinha muito o que fazer. Não, mas entendeu? eles não rogaram uma praguinha. Deram. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não, eu acho que não. Eu os respeito. Não, mas não falou pra você, porque no Não. caso do Jonas foi Não, engraçado. não, pra mim não, mas eu. Você acha que teve alguma coisa? Não, porque pra ele foi engraçado, não foi? Ele comentou aqui, ó. 2 anos você Não volta dou pra 2 cá. anos pra você voltar. É. O meu. E naquele tom, assim, O bem. meu falou o seguinte: uma vez ele falou assim: se você abrir uma empresa, você vai quebrar em 2 meses. 2 meses. Ah, então ele roubou uma praguinha assim. Jogou uma praguinha, jogou. Jogou, né? Ali dentro, né? Jogou. Então, assim, é a forma. Não posso. Mas, né, cara, você vê. Se porventura algum funcionário, se eu tivesse essa iniciativa, eu jamais faria uma coisa dessa. Não, pelo contrário. Pelo Sabe? contrário, assim, olha, eu saí para modelar um Uhum, negócio, correto? sim. Eu não saí para ir lá e bater de frente. Não, no momento certo se o contrato vem, se a solicitação vem, você tem que agir, porque é dali agora do seu ganha-pão, né? Sim. Então não tem muito para onde o que fazer, né? Você está defendendo ali o seu dia a dia, a sua empresa. Mas foi uma modelagem, né? Exato. Você aprende e se amanhã eu tiver da minha equipe 3, 4, 5, 6 ou 10 com empresas, eu vou dizer eu fiz o certo. Exato. Por quê? Porque esse cara aprendeu. Formei. Acabou.
tem problema É nenhum. isso aí. Você entendeu? Isso daí é muito natural. Muito natural. E por isso, não que amanhã eu queira que. Mas eu instruo no dia a dia nas minhas redes sociais como é que você abre seu próprio negócio. Fantástico. Nós vamos abordar isso aqui. Tranquilo, não tem problema algum. E aí você comentou, né, que então você saiu da primeira motivado, pô, queria fazer isso, Sim. sempre um não, sempre isso, sempre Aham. aquilo. E aí você criou, vamos dizer assim, uma segunda empresa pensando num pacote de serviço porque estava tendo muita negativa, Sim, certo? E sim. como foi surgindo isso e as demais? Foram todas nesse ramo? Pô, tô vendo essa demanda, eu vou oferecer. Como é que você criou as outras? Eu diria para você que é um nicho, né? Eu diria que assim, eh, no dia a dia você aprende, no dia a dia você aprende, você vai vivendo. Eu acho que o Beto sabe m- mais do que eu nesse assunto, vocês, que você se depara o seguinte: eu presto o serviço, eh, eu prestava o serviço de portaria, terceirização de mão de obra, Sim, serviço sim. normal. E aí o que é que acontece? Muitas vezes eu perdia, eh, a oportunidade de entrar no condomínio, porque o cara dizia assim: "Nós vamos substituir a empresa daqui, a portaria, pela portaria remota". Perfeito. Aí você tem, eu dizia: "Não ainda, não ainda, mas nós vamos ter em breve, tá Perfeito. terminando, tá Perfeito. terminando, o processo tá no final, eu Perfeito. vou começar hoje", você entendeu? Então quando você perde um ou 2, não no sentido de ser o seguinte: "Cara, espera aí, ou eu Me mudo, adequo. ou eu vou amanhã o cara Vai pode começar a trocar, perder um monte de cliente. amanhã o cara pode tentar trocar a minha empresa Por uma outra que por tenha. outra". Então assim, O mercado tá mudando, o certo? mercado Você tá quer, você mudando. quer trocar? Você quer Você trocar sua portaria presencial por uma remota? Eu tenho Eu também. tenho também. Então eu diria o seguinte, que se hoje, dentro do condomínio, o cara só não contrata os serviços de Charles Lima se ele não quiser. Porque o que ele precisar eu tenho. Fantástico. Assim, várias situações, Claro, né? claro. Lógico. Então, assim, você atua. Algumas empresas, alguns condomínios, falam o seguinte: não, eu tenho a limpeza que é de uma empresa, tenho a portaria que é de outra empresa, tenho a parte de recepção que é de outra empresa, o monitoramento que é de outra empresa e tal. E muitas vezes eu ouvi, e muitas vezes escuto também de pessoas, de gestores, dizendo: "Cara, olha, eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho com o rapaz do jardim. Obrigado". E pá. Aí daqui a pouco: "Olha, agora eu vou ter uma reunião com o cara Elevador. do elevador". Tudo bem que aí é uma situação do Sim. elevador, é uma situação até É mais diferente, diferente. diferente, diferente. Mas nos outros, eu comecei a ver também, na hora que eu começava a oferecer o pacote do negócio, ó, a limpeza, o cara do jardim, o cara da manutenção, o da portaria, ou da recepção, cara, pô, melhor coisa, velho. Porque é o seguinte, eh, Eu só tenho um cara pra eu ligar. só tenho um cara aqui para ligar e fica fácil. Então, quando chega o supervisor, ele conversa ali, se tem alguma coisa, ajusta. Lógico que as equipes são equipes separadas, né? Por Claro. exemplo, você tem uma equipe de campo, que é uma equipe de jardinagem, limpeza de vidro, de fachada. Você tem a supervisão, que ela faz a parte de limpeza, faz a parte de zeladoria. Aí você tem supervisor que faz a parte de portaria, de monitoramento. Ou seja, você tem um leque. E isso é bacana. Isso eu não, se fosse hoje para fazer, já faria novamente 10 vezes, porque Legal. você acaba agregando aí, várias situações, né. Eu Fantástico. vou, eu vou contar uma história, então, nesse sentido, né? Aham. Quando a gente iniciou com a Prof. Cindy, a gente iniciou já com escritório jurídico, que na época que a gente iniciou era um puta diferencial, Sim. né? Só, se tem um jurídico junto com a sua empresa? Temos um jurídico junto com a sua empresa. Eu participei de uma reunião, o pessoal falou assim: nossa, veio uma empresa aqui, e além do jurídico, eles têm engenharia. Vocês têm engenharia? É. Falava, Não ainda ainda. não. Ainda não temos. Mas é uma boa oportunidade da gente desenvolver isso. Passou, não fomos eleitos nessa reunião. Participei de uma outra. Ah, além de jurídico, mesma pergunta, porque deve vir numa prática, né? Além de jurídico, vocês têm mais o que de serviço? Porque uma outra empresa apresentou que eles têm um engenheiro com eles. Vocês têm? Temos. Não tinha.
Não tinha. Hoje a gente já tem, né? Vocês têm engenheiro? Temos sim. Ele faz todo o acompanhamento com a gente e tal. Cara, na hora, ele falou, então tá bom, fomos eleitos nesse. No outro dia, Entendeu? Procurou O jeito, engenheiro, né? eu tava com o engenheiro lá. Lógico, sim. E eu falo que a gente às vezes toma alguma atitude de melhora por conta, isso é fato, por conta de uma necessidade. Perfeitamente. Às vezes você acaba não analisando previamente, porque isso é um erro, né? Que é Claro. normal em toda empresa, às vezes você não tá Charlão disse que vendo. vai dar umas dicas hoje sobre isso. Então, Vamos ver. às vezes você não tá vendo tal, mas quando uma necessidade aparece, eu falo que é um problema bom de se resolver, É Sim. isso aí. né? Isso aí. Você tem engenheiro? Tenho. Não Tenho. tinha, mas eu sabia gente que poderia entrar comigo Que no poder- dia seguinte Sim, e fechar a situação. Então fomos Sim. lá, fomos eleitos com o jurídico, com a engenharia, com E engenharia. com mais e no dia seguinte estávamos todos lá. Pelo menos assim, é o que eu falo, uma coisa, né? O que você promete, pelo menos você tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar. Tem que Na entregar. hora ali eu tinha? Não. Mas no dia seguinte que eu entrei no prédio, o engenheiro foi fazer a vistoria comigo. Pronto. Quem é o seu engenheiro? Tá aqui, ó. É esse daqui. É isso Quem é aí. seus advogados? São esses daqui. Porque é fácil chegar lá e falar que tem 200 pessoas na equipe e não ter ninguém. Não tem ninguém. Né? É, Tinha naquele dia? Não tinha. É. Mas É. consegui reverter a situação justamente para melhorar o meu serviço. Que Fantástico. é o que a gente promete, eu acho que é a premissa que a gente tem que É. realmente entregar. É isso Esse, aí. esse é um fator que assim, ele é crucial, né? É obrigatório, né? Alguns eu trabalhei junto de algumas pessoas que dividiram a equipe comigo e eu via muitas vezes assim de funcionário dizendo o seguinte: pô, mas eu faço certo, cara. Eu chego aqui no horário, eu saio no horário, tá? Mas é como se isso fosse um diferencial. E não é. Isso Não. que eu estou dizendo na É cabeça obrigação, do né? É uma obrigação. Então, na cabeça de um CLT, quando tem essa situação, eu não me recordo às vezes, dentro das empresas que eu trabalhei, eu fiquei além do horário para instruir o pessoal da noite, como é que trabalhava ali naquela recepção, a parte era informática, então você juntava a turma na época, muitas pessoas não tinham, assim, habilidade com o Infelizmente, né? teclado, infelizmente, porque eu tinha que deixar aqueles caras treinados, porque qualquer coisa que acontecesse ali, ele ia me ligar: "Ô Charles, puta, travou o computador aqui, o que é que eu faço?", né. Então assim, eu ficava, cara, muitas vezes o meu horário na época saía às 19h, eu ficava até 21h, 22h instruindo, porque o prédio dava aquela sossegada ali, fechava as portas e começava a instruir os caras. Aí você me pergunta assim: "Charles, quantas vezes você marcou uma hora extra?". Nunca, Perfeito. nunca fiz. Não é que não Que não que eu deve fazer. aconselho a não fazer, não tem problema nenhum, mas era uma situação que eu, na época, eu não via isso como um item, "Olha, eu estou colocando", não, eu via aquilo dali como um item de, tem uma frase que essa eu não posso deixar de Por falar favor. de um cara que eu, assim, fenomenal, cara. O cara foi um dos primeiros que escancarou uma porta. Ele diz assim: "Charles, toda vez que você treina alguém, você revisa o que sabe". Perfeito. É um fato. E é fato. Isso é um Perfeito. fato. Então não Perfeito. tem não tem não É tem sempre um ganho. não tem como deixar o CAPEI de fora disso. Então, assim, ele sempre fala isso, cara: "Olha, cara, toda vez que você ensina alguém, você revisa o que sabe". Então aquilo pra mim era E o ponto. eu falo quando você ensina mesmo, né? Você repassa aquela informação, você, além de você revisar o que você sabe, você tem mais certeza ainda que você sabe E fazer você sabe aquilo, né? fazer. E Porque você você fazer é uma coisa, é. você repassar o que você sabe para outra E ver pessoa o cara fazendo porque é você outra, é aí outra, porque você é aí outra aí coisa, é outra história. Aí você fala assim, eu realmente eu sei fazer esse sei fazer negócio. esse Não, negócio e sabe o aqui. que é legal também, que já aconteceu comigo? Você tem a oportunidade de rever ali e melhorar. Uhum. Uhum. Sim, sim. Então, por exemplo, para ilustrar, eu achava muito ruim o método de redação de ata. Sei. O pessoal ia para assembleia, anotava tudo no caderno e depois não lembrava, aí gravava no celular tudo errado. Falei, isso aqui não tá bom. Não tá legal, né? Eu comecei a fazer minhas atas antes. Então,
Porque a gente, a Assembleia é o seguinte, o tema tá ali, vai ser discutido aquilo ali. Vai ser O discutido. que o Charles falou, o que o Ayrton falou, o que Vai se Jesus encaixar falou, lá no meio, né? importa Não também. importa Perfeito. também. Vai importar o quê? Foi decidido o quê? Perfeito. O que o Charles disse, com a palavra senhor fulano, isso é tudo irrelevante. Só se pedem pra. Mas beleza, mas se alguém registrar. pedir, você vai fazer ele Você pontualmente. faz ali Sim. pontualmente. Mas você não exatamente. se perde em ficar Você vai contando redigindo o historinha. cabeçalho na hora do. Eu também. As atas que eu fazia era sempre objetivo. O pessoal perguntava assim: ah, mas o que eu falei não tá na ata. Eu falei, foi relevante pro tema? Eu era bem assim, foi relevante pro tema? Não, mas eu dei minha opinião. Foi registrada, mas não tá na ata. No dia da Assembleia, a sua opinião foi registrada, mas não tá na ata. Eu não tenho que repassar a reunião inteira. Não é transcrição. Não é transcrição. a transcrição da reunião. É É verdade. uma ata É pra verdade. tomada de decisão. É verdade. E o pior é que essa mesma pessoa que reclamou, eu duvido que ela leu alguma outra ata. Ela que estava interessada só com a fala dela. Sim. E você pega a ata, que parece que é livro de romance, você fica puto, que você não sabe o que. Você não sabe o que foi decidido? Aí você fica lendo igual um idiota lá. E não sabe, E não sabe. até encontrar o termo, né? Até encontrar o tópico, né? Então, e aí É. foi isso, foi ensinando o pessoal. Falei, não, pô, tá certo você ter que É. escrever a ata lá. Então, Já ia quando acontecer. para fechar nessa questão da empresa não entregar o básico, né? Eu dei o exemplo do CLT, que Uhum. muitas vezes pensa que porque está chegando no horário, porque está saindo no horário, porque usa o uniforme, porque usa o crachá, porque Ele é pago pra isso aí. ele né? é diferente. E não é. Isso é obrigatório. Os diferenciais são esses. Você instruir, muitas vezes até o instruir faz parte, não é nem diferencial, mas Sim. você se comprometer no além do que é pago, aí sim você começa a criar os diferenciais da marca própria, Perfeito. da sua pessoa. É a mesma que e indo para a empresa, às vezes a empresa ela deixa ou permite ou não entrega o que o cliente está comprando, e tem muitas que no mercado que cometem essa falha, sabe? Sim. Complicado. E assim, aí você que trabalha lá com condomínio, dentro do condomínio, você sabe, documentação, né? Toda a parte tributária da empresa, toda a parte de CNT, toda a parte. Ah, não, pô, mas isso daqui por que é que tá pedindo? Olha, isso é obrigatório, cara. Isso é obrigatório. Entendeu? O contrato social ali, duas pessoas de limpeza, um posto de portaria, aquilo ali é o básico. Você não está entregando o que você vendeu, aí você abre um precedente aí, um item para que o concorrente bata na porta. Eu acho que eu fui um péssimo CLT. Não acho, não. Você era ruim de rendição? Não, pelo que você Eu falou. era ruim de horário. Eu era ruim também. Eu não era, eu não era bom. Não, porque assim, Pra sair eu não tinha eu horário, não. entregava muito mais do que. É isso que eu ia falar. Eu não sei, na visão de quem. Porque Pois eu, é. particularmente, eu nunca liguei para horário. Mesmo quando eu também. tive isso, né? Eu Quando eu tive também. no posto de gestor, entregou pra mim. É, mas chegou. na época que eu era CLT, eu tomei várias chamadas, né? Mas então, na nem- minha opinião, eu eu sou gestor errado. Nem na minha entrevista eu cheguei no horário. Complica, né? Aí você se Nem- complicou. Nem na entrevista. Mas assim, já pra conhecer, né? Porque se contratar já sabe que. Já sabia quem era. Não, mas eu chegava, eu tenho essa visão. Eu preciso que entregue. Entregue. Sim. Até quando eu virei gerente na empresa, eu não chegava no horário. O Aí Elcio, o pessoal- só um parênteses pro pessoal não achar que a gente é louco. Lógico que tem alguns postos que não tem como. Não, É. Se você é recepcionista, se você não sei o não, quê. sim, É. mas Então- o cargo que a gente Não tem dúvida. desempenhava em si, cara, eu não chegava no horário. Então, assim, meu horário era 8 horas. Chegava 8h30, 8h45. Eu quero que você voltar da Assembleia. Não, nem se compara. Chegava em casa meia-noite, e ficava respondendo e-mail até as 2 horas da manhã, às vezes, É. né? Mas aí eu não conseguia chegar às 8 horas, mas nunca. Mesmo quando eu não tinha Assembleia. Sim. Aí eu chegava 8 aí meu gestor vinha e falava assim, poxa, Érico, de novo atrasado. Eu falava, sério? Eu não tô contando. Brincava ainda, tirava uma, né? Falava, não, pô, mas tá todo dia, cara, você tem que rever isso. Aí eu falava assim, tô deixando de entregar alguma coisa?
Não, mas não é essa questão. Eu falei, não, cara, é essa questão. Porque se eu chegar aqui no horário, eu vou Não, ficar com sono. não vai dar Aí eu vou certo, ter que né? ficar levantando 10 vezes pra tomar café. E esses 45 minutos que eu ganhei aqui agora de manhã, que eu dormi um pouquinho Eu mais, vou perder eu nesse vou vai e volta. perder nos cafés. Eu vou perder no... E, Então, ou cara, mais, né? Ou mais, né? ou mais. Então, assim, você tá no lucro, cara. Então, É. assim, não me cobra o horário, não. Eu tô entregando. Agora, se você não estiver satisfeito, realmente me manda embora, porque eu não vou mudar esse horário. Não vou conseguir, Não né? vou, não é uma coisa que não vai partir de mim. É que as atividades nesse caso, elas Sim. exigiam essa flexibilidade, porque senão Flexibilidade. ia Senão, ter agora problema, né? é que nem você falou, trabalhar numa portaria, uma não tem condição. É, Não mais tem condição. complicado. Tem como entregar diferente? Não dá. Não Não dá. dá. Aí, uma É. das entregas É chegar no horário. É chegar no horário. né? É chegar uma no- obrigação. É. Agora, nem, porra, e aí mesmo quando eu era boy, cara, não Só que chegava no tinha horário, que... cara. Office boy ainda Não tem tem pra uma onde correr. dorzinha de cabeça Não, porque tem é. cartório, né? Tem cartório. Aí eu lembro da época que eu era office boy, né? O pessoal da GTA que não me escute. Joaquim, é parceiraço, né? Hoje você vê, hoje eu cuido do jurídico todo da empresa deles e tal. É, mas eu trabalhei de office boy nessa administradora e de vez em quando eu ia pro cinema. Eu fazia meu trabalho inteiro assim, ia pro cinema. De boa. Aí eu tinha uma namorada lá no fim do Judas lá, eu ia até lá, aí Ó, ia pro que... cinema, aí assistia o filme até o horário do trabalho um pouquinho, dava tempo de voltar e sair. Tinha resolvido já, né? Mas assim, Não já, faça isso. Não recomendo que faça isso. mas já tinha entregue tudo. Claro, claro. Assim, fazia todo um roteiro. Eu tinha 2 períodos de trabalho. Eu fazia os 2 períodos num período só, pra ficar tranquilo. Então, assim, eu entregava, não importa. Na época do office boy. Não, Na época, é meu primeiro emprego, assim, registrado, eu entregava. Então, eu sempre tive essa situação de É entrega. sempre mesmo, né? Já vem Sempre. lá do... Cara, é lá de trás, e de horário, assim. Era uma beleza. Eles que Isso não me aí. escutem falar. Já foi, né? Vou ter que... Charlão, vou ter que cortar essa parte, né? Mas você vê, né? Tanto que eu entregava que hoje os caras tiveram É. sair de office boy, né? Não de office boy de lá, mas fui promovido lá algumas vezes. Mas saí de lá. Anos depois, volto com uma proposta de trabalho de parceria com eles. E os caras Mas fecharam comigo porque eu tenho sabia que certeza, eu entregava. tenho certeza. Vou falar porque nos dois aqui, eu falei pra você da questão de condomínio, que eu fui o porteiro da obra do condomínio e hoje é meu cliente, e você contando essa história. Sim, Quando eu falo de network, é isso. Perfeito. Veja quanto tempo faz, e se você olhar as pessoas que hoje você convive, negócios, elas pode olhar que tem aí no mínimo 7, 8, 9 anos no seu entorno. E essa questão de condomínio, ela, ela é engraçada porque é um círculo. Sim. E eu sempre falo, cara, tenta deixar a porta aberta, sim, para qualquer coisa. Porque você não sabe amanhã o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Então, eu já tive situações de pessoas que eu atendi no passado, eu era supervisor do cliente, onde ele era diretor. Eu conversava com ele. Caramba. E hoje ele presta serviço para mim. Olha só. E assim, o relacionamento com muito respeito, por quê? Porque é um mundo, cara. A parte condomínio, a parte de prestação de serviço é um mundo. Então, Ervilha. E E é ao mesmo pequeno, tempo é hein? ervilha. É pequeno, é é pequeno. minúsculo, é minúsculo. E quando você olha, há uma ramificação, essa pessoa conhece essa, que conhece essa, conhece essa. Então, isso é natural. É importante demais. Pô, que legal, Charlão. E como que surgiu essa iniciativa de você começar a passar, né, esse seu conhecimento? Porque estamos colecionando CNPJs, né? Como é que surgiu essa motivação nobre? Aliás, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Como que surgiu essa ideia de compartilhar conhecimento? E como que se dá também isso? Olha, o Jonathan, eu acho o seguinte, até até no que eu estava conversando aí no nos bastidores, é o seguinte, Sim, se na época, quando eu montei meu negócio, eu tivesse
algumas instruções, algumas dicas. Na época não se falava em coach, Não, não se falava em mentoria, né? não, isso Era, tudo é recente. era Na raça, era né? na raça. Foi na raça que eu descobri que eu precisava de um excelente contador. Foi na raça que eu descobri que precisava de um excelente advogado trabalhista. Foi na raça que eu descobri que precisava de sistema. Foi na raça que descobri um monte de coisa. Perfeito. Então é o seguinte, voltando no item, que você revisa o que sabe quando Vou instrui, revisar. o que eu faço hoje é justamente isso. Lógico que minhas empresas, assim, é minha cara, eu converso com o meu cliente, com o meu fornecedor, com o meu colaborador, se encontrar com ele, isso daí não abro mão de jeito nenhum, Claro. né? Não abro mão em nenhuma empresa. Mas eu também, muitas vezes, me ponho numa situação seguinte, olha, eu tenho que compartilhar informações, né? E as Uhum. pessoas, é importante, pô, isso daí não tira nada do teu mérito, pelo contrário, muitas vezes eu chego em cliente e o cara fala, Charles, meus parabéns, cara. Isso que você fez, isso que você tá falando, essa dica aí, pô, vai ajudar muita gente, cara. Ah, Isso que aí. legal. Aí. Então, ou seja, O reconhecimento isso é também, né? bacana, e eu não tenho problema algum. Então, na realidade é o seguinte, e às vezes o cara, lógico, o, que também não é fácil. Também não é fácil dizer o seguinte, porque hoje, qualquer segmento que envolva ser humano, e 99,99,99, 100% envolve. Pode ser a Isso. máquina que for, precisa de alguém lá que Apertar um botão pra apertar um ligar, botão. né? Então precisa, né? Precisa de 100%. A turma tem que entender o seguinte: prestação de serviço não é em si prestar só o serviço. Quando a turma entender que prestação de serviço é fazer gestão de pessoas, aí fica fácil. Perfeito. O nosso dia a dia não é prestar serviço, é a coisa mais fácil que tem no mundo. É verdade. Agora, fazer gestão de pessoas é para pouco. Então, quando eu dou uma instrução de como abrir um negócio, como você criar sua marca, seu logo, seu slogan, não necessariamente tem que ser só na terceirização de mão de obra. Claro. Pode ser um açougue, pode ser um salão de beleza, pode ser um hortifruti, só que é o seguinte, quando fala na parte técnica de uma criação de empresa, é a mesma coisa. Não muda em nada. Perfeito. Lógico que o teu dia a dia aí é uma outra situação, mas a criação de uma empresa não muda nada. É sempre os mesmos cuidados, as mesmas dicas, os mesmos procedimentos. E o que você pode compartilhar com a gente aqui dessas dicas? Cara, tenho Por várias, né? favor. Tenho várias. Vai anotando aí, ó. Vamos lá. Ele me tirou a A caneta? Ele não deixa eu ficar com a caneta mais na mesa. mesmo? Como ele que manda no programa, Ah, pronto. eu não posso ficar mais com a caneta aqui, porque ele falava que eu ficava desenhando aqui, que eu ficava... Sabe, casinha É depois. porque a gente não escreve, né? A gente desenha. Então, Então, assim, eu não coloquei o papel, a caneta anda aqui. Não, deixa aí, senão ele não vai pegar de Senão ele você. faz o eu mapa, começo né? a ficar aqui, ó. Então faz o mapa, né? Então, Jonas, eu acho que é o seguinte, na criação de uma empresa, foi um dos primeiros vídeos que eu postei, Uhum. né, foi o que é que você vai vender? Ok, Ou seja, qualquer coisa que você for colocar é uma venda. perfeito. É um produto que você vai vender. É um serviço, é um produto que você vai vender. Você tem que conhecer. Isso que eu ia falar. Então vamos dar um exemplo do Vamos, seu mesmo, né? A vamos, terceirização. Vamos. O Ayrton quer abrir uma terceirizada. Como que ele faz? Tem que conhecer. Me mato, né? Não, aí eu vou embora. Você é doido, cara. Dá não. Dá não. Eu acho que é assim. A gente tem que fazer o seguinte: tem que comprar uma parte da terceirizada do Charles, continuar só como investidor e deixar ele tocar a operação. Deixa ele isso aí. tocar, né? É isso aí. Essa é a melhor estratégia. Acho que é a melhor estratégia hoje em dia. É boa também. Mas a criação da empresa, eu acho que o primeiro item é você conhecer do que você vai fazer. Perfeito. Esse é o primeiro item. Você tem duas opções. Ou você conhece do seu segmento, do que você vai tratar, Uhum. do que você vai vender de serviço, produto. Ou você tem que ter alguém do seu lado que faça isso. E aí você cuida de uma outra parte ali, né? De outra parte. No caso de franquias hoje são muito bem vistas nesse sentido, né? São.
Mas mesmo assim, algumas franquias, principalmente de alimento, ela exige que você Que faça tenha- um curso, que né, tenha um- deles. O que acontece é o seguinte, é um projeto futuro, né? Você tocou no assunto de Ó, franquia. spoiler! Arrancamos um spoiler aqui, bom, Deu entrada. Guardou, né? Nosso patrocinador Guardou. É aí. isso aí. Então, o que é que acontece? Na questão da franquia, eu já trabalhei em uma franqueada. Como é que a franqueada, ela perdeu na parte de terceirização? Sim. Ela perdeu o mercado no Brasil. Quando as outras enxergaram o seguinte: se eu tenho uma franquia, eu vou contratar o Jonathan, que é um franqueado, correto? Sim. No custo do Jonathan, está embutido royalties e Sim. taxa administrativa. Sim. Aí o Elton fala: não, eu presto o serviço igualzinho, por exemplo, de limpeza. O que você vai pagar lá, eu dou desconto aqui. O que é que aconteceu? Por que é que aquela era franqueada? Ela te preparava para você prestar o serviço, né? Dava todo o suporte para você prestar o serviço. E aí, nesse caso, você não precisa conhecer do serviço. Só precisa pagar. Vender. Só precisa pagar. Não, e em muitos casos, como é que funcionava a franquia? Não vou citar o nome da Por franquia. favor. Mas era assim: a franquia vendia o E repassava contrato pro cliente. e repassava. Pro franqueado. Aí você, como franqueado, tinha que continuar pagando para ela, logicamente, royalties, aquela coisa toda. E aí você tinha um período que você não podia abrir um CNPJ no mesmo segmento, porque você... Só uns 10 anos. Uns 10 aninhos, 12 aninhos, só 12. Mais só ou menos 12 pra aninhos. trabalhar assim. E isso, na época, ou seja, a grande maioria de quem abriu, de quem trabalhou com franquia, a ideia era trabalhar de casa. Ou seja, eu não preciso de escritório, eu não preciso de base. Por quê? Porque era coisas simples. Então as outras empresas do mesmo segmento falaram assim: pô, peraí, aquela franquia ali, quando ia para concorrência com uma franquia, já sabia que estava basicamente 12% a menos que ela. Caramba, dá tudo isso. Porque você tem que pagar royalties e taxa administrativa. Mas 12 é muito. Você Era perde muita muito. competitividade, né? Então, e se você olhar, vamos voltar lá, E 2003, na maioria, a 2004. maioria não trabalhava com simples, né? Já tava com o Lucro real, né? presumido. Presumido um ou outro, né? Mas lucro real uma parte. Então, isso daí Já perde prejudicava. ainda mais ainda. Não, e não dá. Aí começou a perder mercado, Sim. o franqueado. E mesmo depois que eu montei a minha empresa, eu me deparei com várias concorrências com franqueado. Aí fica fácil, porque eu já sabia também de como é que ele estava ali. Ou seja, em um mercado onde você tem que enxugar, onde você tem que compactar o negócio, onde você tem que reduzir custo, entregar o máximo de qualidade com o menor custo possível. Charles, desculpa te interromper 30 segundos, mas quase todos os episódios a gente cai nisso. 3 orçamentos mais baratos. 3 Você tá entendendo? orçamentos mais... Infelizmente, eu acho que nós estamos no 33º episódio. E é o mesmo Acho assunto, que né? 30 a gente entra nessa história. Infelizmente, o mercado condominial ainda não aprendeu a lidar com custo-benefício. Ou seja, eu posso até pagar um pouquinho mais caro para a sindicatura do Wellington, mas eu sei que o meu patrimônio vai se valorizar. Jonathan, dentro de qualquer local, dentro de qualquer, como é que eu posso dizer? Vamos falar do condomínio em si. Sim. A fatia no gráfico ali, e aí o cara escolhe se é de linha, se é pizza. Sim. A fatia, a coluna mais alta relacionada à despesa está na mão de obra. Sim. Tem certeza. É isso aí. Sem dúvida. Né? É a fatia mais. Porque aí você tem limpeza, portaria, zeladoria. Aí você tem lá o elevador, conta de luz, conta de. Não. Mas esse pedaço aqui é o pedaço de 50 a 80, cara. Pois é. Então o que é que ocorre? Ali sempre vai ser o item mais visado a se reduzir. Concorda? Sem dúvida. Claro. E o cara não faz uma conta do mês, ele sempre faz a conta de 12 vezes 1.500, 12 vezes... Então, quando faz aquele pacote, fala: é com essa que eu vou. E aí, vamos chamar essa, e aí, o dia a dia, nós vamos conversar como é que vai ser feito. Só que é o seguinte, tem os mágicos.
Opa, E com os mágicos, A gente tem que ficar de olho. você tem que ficar de olho. Por quê? Porque é o seguinte, por trás da mágica tem muito malabarismo. Eu sempre falo nisso, né, cara? Então, você tem deu o que exemplo da cuidar. mágica e achei uma metáfora pertinente, porque eu gosto de mágica Sim, particularmente, amo mágica. né? Só que a gente sabe que é uma ilusão, Sim, que a mágica, ela A não mágica é uma existe. ilusão. é uma ilusão. Ou então o cara faz algum jogo, Você tá te entendendo? joga uma atenção pra um lado e te ludibriia do outro, Mas né? é a mesma coisa. Aqui são 3 microfones, todos da mesma marca, todos o mesmo modelo. Aí você vai comprar, o do Elton custa X, o seu custa 2X, o meu custa menos que X. Peraí, não, não, vamos encostar o menos X aqui, vamos discutir com esses dois. Porque não existe isso, né? Perfeito. Quando você terceiriza um funcionário, você tem toda a carga tributária, você tem os insumos, você tem o uniforme, você tem 13º, férias, aquela coisa toda. E aí chega o cara que te oferece por 20% a menos, e aí o gestor do condomínio, eu sempre falo isso, falo, cara, eu queria que todos os condomínios fizessem o que muitas vezes eu me deparo com alguns fazendo. Sabe por quê? Pede toda a documentação da empresa. Pede tudo da empresa. É Que aí, impressionante, cara, ainda não pediram, não né? aí, olha, eu já me deparei com várias situações e falo assim, cara, abre a planilha. Porque assim, né? São várias situações dentro do mercado, né? Ah, não! Não! Sim, É. não Eu precisa. não vou entrar nesse mérito. Não, mas eu vou. Aí é Eu vou você que tá entrar- entrando, né? Eu vou entrar no Eu mérito. sou só o convidado, viu, gente? Não, eu vou entrar no mérito, Aham. né? Vou falar duas coisas. Uma, essa questão da documentação. Você tem que pedir, sem dúvida alguma, né? Mas você tem que fazer um acompanhamento depois. Claro. Por que acontece? Hoje a gente sabe muito. Algumas empresas têm vários CNPJ. E aí tem aquele CNPJ onde tem alguns funcionários registrados. Vamos lá, a empresa tem 1.000 funcionários registrados. Ela registra 300 naquela empresa e paga tudo bonitinho. Você pede todas as certidões estão Zerado. zeradas. Beleza? Fechou o contrato com quem? Com a Empresário. empresa, a certidão está gerada. Muitas empresas colocam lá. Inclusive no contrato social tem é um grupo e tem outras empresas do grupo, blá, 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 blá. E aí, Beleza. legal. Existe grupo, é legal, tudo ok. Na hora de registrar os funcionários, registram os funcionários numa outra empresa, que é do grupo. Só que é uma empresa que não foi apresentada a documentação, ou não foi nem mencionada no grupo. Porque quando eu, pelo menos, quando faço essa verificação, Auditoria. se é um grupo, eu quero a certidão do grupo inteiro, Por favor, né? né? Se Me faça manda presente. né? Só que tem gente que não fala as empresas que estão no grupo. Aí pega, o que faz? Registra o funcionário por uma outra empresa que não apresentaram a certidão. Essa empresa tá devendo milhões de É. imposto. é. Na hora que o funcionário entra com a ação, você vai falar, mas que Eu- empresa que é essa daqui? Eu já... E aí depois o empresário pega lá e vende por 20, 50 mil a empresa, para um laranja, ele assume todas Aí vai as uma dívidas. salada. Aí vai uma salada. Eu recente... E a gente sabe que isso existe. Funciona. Ou tem isso que você tá falando, tem itens aí que no dia a dia a gente se depara com isso. Nossa, e muito, Recente- muito. recentemente, em uma das empresas, eu tive uma situação aonde fui chamado de última hora, assim, Charles, eu preciso que você assuma alguns condomínios, No plural, alguns. alguns condomínios. Eu falei, pô, bacana, cara, legal. Obrigado. Obrigado. Já é meu cliente, né? Mas assim, da pior maneira possível. Aquela que você diz assim, ó, você tem que assumir amanhã. Por quê? Outra empresa Largou, debandou. era dia de pagamento Que e dó, mandou, cara. mandou via WhatsApp pros caras que não ia pagar. Que dó. Tá entendendo? Fechou a porta. E aí, Porque a gente muito cara, simples, né, eu vou falar um Charles? negócio pra você, John. É a questão de viver na pele, cara, de ter sentido na pele. Isso faz uma diferença tão grande no mundo pra quem tá prestando serviço. Eu tenho certeza. Porque, lógico, tem vários empresários que não precisa também. Olha, o empresário só dá certo no negócio se ele passou Não. dificuldade. Não. De forma alguma. Mas, Dá uma ajuda boa, em né? alguns momentos,
vem o estalo do que você passou. Perfeito. E quando chegou isso pra mim, eh, eu me recordei de uma Legal. situação. E eu vou contar a história rapidinho pra você Por entender. O favor, cara disse assim: isso. "Ó, a empresa mandou o comunicado para os funcionários que, pô, não vai ter pagamento, fechou a empresa, tal. Acabou". Tá bom, fazer o quê? E aí, meu brother, é o seguinte, é você quem tem que ir lá e assumir essa turma. Aí quando eu falo da confiança do cliente com você e de você com o cliente, do que o meu avô dizia no cabelo do bigode, É isso aí. entendeu? Sem contrato ainda, é uma emergência e você não pode deixar na mão. Além de tudo isso, Charles, tem uma equipe de quase 20 pessoas do outro lado que não recebeu R$ 1. Por quê? Esse cara não tem benefício, esse cara não tem salário, porque eles estavam esperando o salário, Que dó, né, e cara? isso foi feito no 5º dia útil, Putz. entende? E numa dessa o condomínio já pagou até, né? É, eu não sei, aí é uma questão interna que aí, Sim, né, não mais chegou até você. mais assim, se era ali dia primeiro, né, vamos imaginar. Só que aí, cara, do outro lado, você, como empresário, você recebe a informação e fala: "Puta, é mais 3 condomínios, que legal, que bacana". E os caras que estão lá, você tá entendendo? Sim, Cara que aí eu fui, não foi só a equipe, a supervisão, o você foi. RH, conversar não, eu fui, porque eu queria conversar com os caras. Claro. E tinha cara no meio que já me conhecia. É mesmo? Que É, legal. sim. E aí começa a conversar com o cara e o cara fala assim: "Charles, eh, cara, eu não sei o que eu faço". Porque assim, a gente tava esperando receber o pagamento. Tem aluguel, tem feira, tem família, tem tal, tal, não sei o quê. E eu falei: "Não, fica tranquilo, que nós vamos dar um jeito nisso daí". Que jeito que ia dar? O cara tá começando, cara. Não tem nem um dia comigo. Mas sabe por que é que teve que dar um jeito? Porque na época, quando eu tava lá igual o cara, talvez foi a pior cena da minha vida, você abrir um tambor de lixo, Meu Deus. eu passei por isso, tá entendendo? Dentro, eu já trabalhando como porteiro. Não tenho vergonha nenhuma de falar pra ninguém, Que cara. isso? Tranquilo, de boa. Era um domingo, trabalhava sozinho dentro da obra, no domingo, a obra parada, É bom deixar os. aquele barracão, e eu fui abrir a marmita. Quem é que não leva marmita? Pô, né? Opa. Quem não leva? Quem hoje no dia a dia aí É, não agora leva? é fitness, É né? fit, né? Agora é Mas na fitness, época não era fit Não era, não, sei que viu? não, mas. Não era do pedreiro, né? Mas Não, era do porteiro. era do porteiro, a marmita era do porteiro. Então, cara, ali, quando eu abri aquela marmita, era meio-dia, 1 hora da tarde, tinha estragado. Puxa vida. Era um domingo. E eu estava dentro do refeitório da obra. E não tinha iFood na época, né? Amigo, não tinha iFood, e se tivesse Não também, tinha não recurso. tinha Dinheiro recurso. pra comprar o iFood. Eu trabalhava na Berrine, então uma época não, um lugar que hoje, ainda hoje é muito caro, Ainda né? hoje é muito caro. Imagina aquela época. Então, cara, quando eu me deparei com aquilo dali, eu falei assim, cara, que situação. Por isso que eu falo que não baixa a cabeça. Que situação, porque eu falei assim, puta, meu, e com fome, porque tava com a fome, né? Na obra, quem trabalhou na obra sabe, tem um tambor de os caras cortam pra jogar lixo dentro do refeitório, porque, cara, tem 200 pessoas trabalhando na obra, então você vai pôr aonde? E no sábado tinha sido feijoada, né, amigo? Ai, ó. Aí eu pensei, eu falei: "Puta, deixa Acho eu que ver". alguma coisinha tá lá. Foi dali, cara. Meu Quando eu abri lá o Deus. marmitex, resto de marmitex, tinha resto de comida, e foi daquele lá ali que eu comi. Tava melhor do que a minha, porque a minha tinha estragado, lá tava boa. Não que os caras ia acontecer isso hoje, porque hoje é muito difícil acontecer isso, Sim. Uhum. certo? É muito difícil acontecer isso, porque o cara pede e tal, aquela coisa toda. Tem bom prato. Tem bom Hoje tem, prato, tem graças a tudo Deus, isso. tem outros. Mas eu me senti na pele, cara, do cara nesse dia. Sabe o que é que nós fizemos como empresa? Nós assumimos de todo mundo, pagamos 40% do salário de todo mundo dentro do mês.
Parabéns. Sim, na sequência. Muito legal. Não, todo mundo vai receber. Isso, equipe de limpeza, de portaria, zeladoria, quem estava 40% do salário para todo mundo, para antecipa. Tudo. Benefício, tudo certinho. Por quê? Porque isso, cara, faz diferença. Você ter sentido na pele. Agora, se você é uma máquina, você vai seguir o processo normal. Qual é o processo normal? Admissão, adiantamento. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Tchau e um abraço. Perfeito. Uhum. Também é normal? Também é normal. Mas o ser humano, como eu falei, que enquanto você não pôr na cabeça que não é prestação de serviço, é gestão de pessoas, você não tem sucesso. Pode Fantástico. ter razão. E Então, a essa- gente sabe que com certeza esse pessoal tá trabalhando melhor do que estaria. Com né? certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então aí você começa a ver. E assim, dessa equipe que ficou, né? Dessa turma, desses quase 20 funcionários que ficaram, quantos saíram? Nenhum. Olha que legal. Parabéns, Nenhum. Chão. Por quê? Enquanto tem um que fala assim. Porque o que é que acontece? O cara vai ficar também, de alguma forma, preocupado em saber o seguinte: será que a que vem não vai fazer igual? A mesma coisa. E aí começa o processo. Então, de alguma forma, isso a gente tem essa proximidade com a turma, isso faz diferença. Parabéns, Chão. Que legal. A gente estava falando da parte do empreendedorismo, né? Sim. E eu vi um post, uma publicação muito bacana, né? E aí você comentou a parte de, o Wellington pode cobrar mais que outras empresas e tal. Dá um exemplo. Eu participei de uma concorrência uma vez. Eu sempre uso essa porque foi Sim. muito discrepante, assim, os valores. Eu estava cobrando 16 mil num condomínio pra fazer a gestão como síndico. Tinha candidatos lá do mesmo nível, cobrando 14, 13, 12. E tinha gente lá cobrando 7 e outra 4 mil. Então, você olha assim, né? A gente tava falando de um X a mais, um X a menos. Agora, 3X a menos, Não é difícil, né? é difícil, você concorda? É difícil. E aí eu fui lá, ganhei. Competência, mostrei o trabalho, ganhei, Sim. mesmo sendo a empresa que mais estava cobrando. Né? Teve até uma empresa famosa aí no mercado, falou assim, mas você tá cobrando mais que ele. Eu falava assim, eu me acho melhor do que ele. Nesse ponto de processo, eu acho que eu sou melhor. Então, Sim. cobrar mais mesmo, Sim. né? E aí eu falo que é a diferença, né? Tudo que eu mostrei para eles lá acabou impactando de uma forma diferente do que as outras. Sem dúvida. Né? E aí que eu falo que vem o post, né? Porque eu vi lá, falando de batata. Batata. O cara que vende uma batata, só a batata, vende lá por R$ 5 quilo da batata. Sim. Né? Aí esse cara que vendeu para um outro lugar que fez um salgadinho de batata, é um produto, né? Batata é um commodity, o Então, salgadinho então vamos ali, lá. 1 quilo, 5 1 reais. quilo R$ 5 de um commodity, acho que é batata, para saber o que você tá vendendo realmente, né? Exato. Aí você fez um produto, que é 100 o gramas. salgadinho ali de 100 gramas. Tá vendendo a R$ 7, R$ 8, né? Aí você vai num lugar aonde comprou a batata e tá vendendo um serviço, que é a batata frita. Sim. E aí tá vendendo por R$ 50. E aí, eu vou até dar o exemplo que eu vi. Você tem um Outback que, além do serviço em si e do produto que eles colocam, eles te vendem uma experiência. Sim. Né? Então você tá numa experiência de ter uma batata do Outback assim assado, que custa 70. Sim. E é a mesma Trabalho batata no estado sim. que o cara saiu Ah. do 5. Então você tem o cara que vende o commodity, né? O cara que faz com aquele commodity um produto, o cara que vende um serviço e o cara que vende a experiência. E eu falo, quando você vende a experiência, você tem a oportunidade de cobrar muito mais do seu Não tem cliente dúvida. final. O exemplo que você citou é fantástico. E isso é você saber, é você conhecer o agregar valor dentro do seu produto. Exatamente. E entender o que realmente o teu cliente quer. E o que ele precisa. Muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Geralmente Na não sabe. maioria. Ele não sabe. Você Aí conhece que essa o marketing vem, né? Exato, ele é minha Entendeu? praia. Você conhece a frase do Henry Ford? Ah, Se dependesse do cliente, iam Os ser carros- cavalos mais os- rápidos. É verdade, é verdade. É E, verdade. e eu acredito muito nisso. Mas olha, iPhone, Na É. época, né? É verdade, Veja é verdade. só. É um fato, é um fato. eu tenho uma empresa que atende um cliente que o carro que o cliente vende fala com o dono. aí, ó. Quando você digita o código na central de multimídia, Wellington, bom dia, seu Wellington.
Acabou. O Ayrton, o carro dele fala. Pronto, beleza. O cara, ou seja, o carro fala com o cliente. Vamos pegar só a ideia. Aí esse cliente que pega esse carro, ele chega na portaria e o cara tá anotando numa planilha entrada e saída. Tem alguma coisa de errado aqui. Espera aí. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não tem como. Por mais que seja normal, mas o cliente fala: "Espera aí, eu tô saindo com um carro que fala comigo e o cara tá anotando num No papel". papel. Não dá, não dá. Perfeito. Quando eu me Perfeito. deparei com essa situação dentro do cliente, o que é que foi feito? Teve que criar um aplicativo para dar entrada e saída nos carros que entram para essas concessionárias. Claro. Então, o cara falou: "Pô, mas isso vai tudo para um banco de dados. O cara precisa, eu preciso do cara que saiu com o carro, tá dentro de 1 minuto sai. Agora imagina na planilha. Cadê a planilha?" Não tem Ctrl Tem F no papel, condições, né? tem Você controle entendeu? de papel. Não tem. Então, é uma situação de você entender o seguinte: o que é que o meu cliente precisa? E Perfeito. você entregar para ele a solução. E aí cabe a você amarrar isso como um valor agregado a seu produto. Aquela Perfeito. coisa, né? Quanto mais problemas você resolver, mais você vai ganhar dinheiro. Essa é a real. Existe uma teoria de marketing que diz o seguinte, com relação a isso que você falou, bem pertinente. Você oferece para o seu cliente aquilo que ele acha que ele quer, mas você entrega o que ele precisa. O que ele precisa. Então, Essa é a é real. um pouco isso. Então, É. o cara talvez não sinta a necessidade do papel, você viu bem. Sim. Mas a partir de uma demanda que ele já tem, porque se o cara ma- quer um carro que fale com ele, naturalmente não comporta Você o tá papel. entendendo? Eu Perfeito. acho o seguinte: o cliente que entra em uma concessionária para comprar um carro com esse patamar, a exigência dele também se torna Claro. outro nível. Você tem que entender, né? Sim. Lógico que tem aquele ponto de falar: olha, nem tudo que vende é o melhor. Muitas vezes vende o que é mais conhecido. Eu concordo com isso também. Mas não pode ir nessa linha para tudo, né. Eu tive situações, por exemplo, dentro de 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 grupos de concessionárias, que o cara estava trocando a empresa anterior, porque ele tinha um problema sério. Qual era o problema dele? Era assim, todos os carros, cegonhas, tal, 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 eles têm horário para transitar, né, dentro da capital. Então a entrega de carros, ela acontece, em um período noturno. Onde tem pouco movimento, ou concessionária fechada, ou aquela coisa do tipo, né. E aí, como é que qual era aonde era o nível de segurança que despencava total? Na entrega dos carros. Porque só tinha o porteiro e o cara que ia entregar o carro. E agora, como é que fica isso? Loucura. Fala: "Não, e se der algum problema?" Não, se der algum problema, chama o supervisor. Que supervisor? Se o cara tá sendo lá coagido. E aí o que aconteceu? Montei uma central de monitoramento própria, para acompanhar a chegada do veículo. Então, Fantástico. na hora que chega o veículo, o cara entra em contato com a central, que também atende a parte de portaria virtual, por isso você está falando da quantidade de CNPJ. E aí, ó. E aí o cara entra em contato, eu tô deixando até como é que faz, né, professor? Não pode fazer isso não. Tá vendo? O cara vai entrar em contato, a central vai fazer todo o acompanhamento. Perfeito. Nós já pegamos situações, Jonathan, do seguinte, do cara chegar para entregar os carros. Só que o motorista Já é o errado. tinha sido rendido. Uhum. A ideia do cara era abrir a concessionária. O cara chegou na cegonha e falou: "Ó, vou entregar carro". Tá bom, vamos partir para o procedimento. Ele não sabia qual era o procedimento. Qual é o procedimento? Primeira coisa, você tá com as notas dos carros? Estou. Debaixo do vidro. Tá bom, o cara coloca lá, vai verificar, tá ok. Ah, é aqui mesmo. Até aí tá certo? Tá certo. Vou abrir a concessionária? Não. Desce os carros de cima da cegonha. Aí complica, né, amigo? Aí complica um Cadê os pouquinho. carros? Complica um pouquinho, porque é o seguinte: o motorista nem sempre sabe como é que destrava uma cegonha com 20, 30 carros em cima. E aí o cara largou o carro e foi embora. Porque não era o motorista, Olha aí. entende? Então, é a situação de você entender o que teu cliente realmente precisa, né? Aí você fala: "Pô, acontece falhas, acontece ser humano, um monte de coisa", só que aí você tem que olhar, corrigir e não deixar acontecer novamente. Então esse item
cara tá trocando empresa. Por quê? A empresa não tinha monitoramento. E o Perfeito. cliente precisava o quê? Cara, meu nível de segurança está indo lá embaixo. E agora? Faz o quê? Eu não tenho. E aquela situação também. Eu não tenho um engenheiro, mas também amanhã eu vou procurar ter, Tá certo. né? É isso aí. Então a mesma coisa, o cara, não, eu não tenho e simplesmente ficou eu não tenho e perdeu. Então, esse é um item que tem que modelar. Pô, que legal, Charlão. É. Bom, estamos nos aproximando aqui do final do bate-papo, foi rapidinho, né? Bacana, passa rápido. Obrigado pela presença. Se quiser deixar uma consideração final. Então, tranquilo. Tem mais alguma pergunta? Vamos. Não, isso aí é... Cara, a consideração final aí é agradecer realmente a vocês, né? Pelo espaço, pelo convite e espero que a história Bela história, parabéns. inspire, Muito bom. que a história abra aí o olho da turma, né? E é isso aí. É não desistir de maneira alguma. Empreender é isso. Todo dia é um desafio novo. O mercado tá mudando. O mercado tá Tá mudando. mudando. Tô- O que os coaches falam, né? É. Largue seu emprego e vai empreender. Vai fazer alguma coisa. É, Você tá ali no lugar que você não gosta de ficar. é, Largue seu emprego e vai É. empreender. é aquela. Tem que ser cuidadoso, né? Tem como cara? fosse fácil assim, Não né? não Tem que ser cuidadoso. É por isso que eu falo para você o seguinte, que lógico que não são só e não serão só as dicas que vão fazer com que você alavanque seu negócio, você sabe disso, né? Você sabe disso, Diana, mais que eu. Mas tem todo um trabalho que tem que ser feito. Você tem que eh, ver o que é que o mercado está pedindo hoje. Atente-se como era o mercado ontem e imagine como ele será amanhã. Essa Perfeito. é a jogada do negócio, sempre, sempre, sempre. E, cara, desistir, aí é uma opção. Claro. Aquela situação que muitos falam, olha, toda hora você abre, né, o Instagram, tá lá, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Sempre repito, você dificilmente vai sonhar com algo que você não viu, que você não vê, que você não enxerga. Então, vai partir para um negócio? Se você sonhar com algo que você não viu, que você não enxerga, faz. Você vai ganhar dinheiro. Não é. Não, Essa é a real do mas para negócio. reforçar o que você tá falando, Charlão, e aí eu já passo pro Wellington também. Vi hoje, cara, um pouco antes de vir pra cá, um post de um jogador de futebol que era na 4ª divisão da Portugal, alguma coisa assim. Ele era garçom numa lanchonete e foi contratado agora para um clube da Inglaterra, uns 35 milhões de euros. E aí tá lá, não E desista dos assim seus vai. sonhos, né? É o que, na realidade, assim, alguns, isso eu vejo com funcionário e com empresários, né? Eu tenho, eu tenho sócios que a gente conversa sobre os negócios que ele tem. Uhum. Eu tenho sócios que é só do negócio e olha, e é assim, é isso ali. Então, cada um tem uma Tem um visão. perfil. É a mesma coisa de quem é CLT. O cara que é CLT, eu conheço pessoas que continuam no mesmo local aonde eu iniciei. Olha É meu isso. colega, continua lá. Por uma opção. Não, eu não quero. Deixa eu aqui como controlador de acesso que respeito demais. Sabe? Os Claro. caras é Não, assim, lógico. mas Mas eu falo que assim, né? Você tomou uma decisão na sua vida. Sim. O importante é você ter clareza do que você quer. Sim. Você quer ser porteiro a vida inteira? perfeito. Você é Não porteiro. tem E problema. ok. E Porque a ok. responsabilidade dele também é menor, gente. E respeito demais, porque é isso que eu tô falando pra você. Na hora que surgiu a situação recente de ir lá, de conversar com a turma, de olha, vamos fazer o adiantamento dos caras, eu senti na pele. Perfeito. Então eu sei o que o cara sente lá do outro lado, sabe? Isso aí. Assim, do mesmo jeito que tem pessoas com um nível lá que fala assim de negócio, por exemplo, você tem 2, 3, 4 negócios, você da mesma forma, eu do mesmo jeito, que você conversa sobre negócios, existe do outro lado também o CLT que fala, não, fulano deu certo, mas olha só, e não sei Fácil o assim, quê, né? mas como é que pode? E não, só que é o seguinte, você vai escolher sempre ou liberdade ou segurança. Segurança não existe, né, amigo? Então, é o Falando no seguinte, começo. não tem como, né? Esses dois não andam juntos, não. Então, assim, empreender depende do seu ganha-pão
todo dia tá ali, você tem que estar olhando, você tem que estar, né, fazendo a gestão do seu negócio, que é muito importante. Então, isso é o isso são as considerações e as dicas aí do dia a dia, Perfeito. tá bom? Obrigado, Xará. Jonathan, obrigado mesmo. Obrigado Isso. você. Obrigado. Well, Agradecer, né? Mais Isso, uma cara. vez, bate-papo legal. Sempre é bom a gente. e para nós também eletrifica, como você gosta de Sim, usar o sim, termo, né? eu gosto. Falo que eletrificar as pessoas é interessante. É verdade, é É verdade. interessante. É. Eu vou finalizar aqui falando dos nossos Por favor, patrocinadores. para ajudar a né? fechar aí, né? Fechar a conta. Quem sabe a gente consegue um outro patrocinador Né? aí, Vamos né? conversar. Dá pra escolher o CNPJ também. Exato. Eu vou dar um brief pequenininho na situação seguinte, rápido. Por coincidência, não sei se coincidência, mas foi você que escolheu a data, É, eu não posso deixar em branco de jeito por nenhum. favor. Hoje é aniversário do meu filho, Oh, Felipe. Muito bom, que muito Isso legal. aí. bom. E eu tenho que deixar, logicamente, aquele cheiro no coração, aquele Claro, beijo poxa, maravilhoso pro Felipe. Que, eu sou suspeito cara, que eu adoro festa, ah, então. então, né? Então é isso aí. Boa, Felipão. É o, Parabéns. Parabéns. é o primogênito aí. Então, Ah, cara. Tá certo, tá é certo. isso aí, Parabéns, tá que bom? legal. Que bom. Então vamos lá. Diferenciar os serviços lá com o Silso, a VCB, para-raio, sorteio de vagas, vagas de garagem, pessoal. Fala lá com o Silso aqui. Atendimento excelente. Desentupidora Petros Desentupidora. Desentupimento, limpeza de caixa d'água, dedetização, desratização, todo tipo de serviço. O Neres lá com a equipe dele vai estar atendendo vocês super bem. Segue Energy, energia solar, com Paulo. Pessoal, procurem, que é o futuro. Energia solar. Honest Market Brasil. Mini mercado e franquia. Então, quer ser empreendedor aqui? Não tem uma ideia ainda? Vai para Já pega um franquia. modelo Já fechado. pega um modelo fechado. É isso aí. Paga lá, você tem toda uma assessoria e esse know-how todo por trás que o pessoal tem aí para explicar. E aí, só um parênteses. Aquele percentual que a gente falou no começo, a mortalidade da franquia é bem menor. É bem menor, é bem É. menor. Né? A franquia já é um produto estabelecido, né? Então facilita bastante. Imperador, equipamentos contra incêndio, recarga de extintores, testes de mangueiras. Fale lá com o Michael e com o Leonardo que dá super certo. Flecha 13, corretora de seguro. Calil e Roberta. Qualquer tipo de seguro, até seguro de responsabilidade civil, né? Civil, né? Fale lá com o Calil e com a Roberta que eles vão te assessorar da melhor forma possível. Grupo Elo Serviço, terceirização. A gente falou bastante de terceirização aqui. Sim. Os caras são excepcionais também no trabalho. E precisando de terceirização, fale com o Grupo Elo. E tem 500 mil condomínios, né? Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo Fica- mundo. O em pessoal fica casa. com essa coisa, não pode ter concorrente. Não, tem que ter concorrente até para você melhorar. Se não tiver concorrente, você não valoriza. Às vezes o concorrente faz uma coisa e fala assim, nossa, isso daqui eu não faço. Copia, não tem vergonha de copiar, não. Modele, E né? depois modele, É melhore o que o É concorrente isso está aí. fazendo. É. Não dá para você abraçar o mundo, não. Então, Não. pensa nisso. Fica a dica. Você falou na questão da concorrência, né? Tem espaço para todo mundo. Cara, eu conheço uma pessoa que é o seguinte, ele atende naquele sistema de pay-per-views, né? Sei. Então, Sei. assim, o cara tem um condomínio, cara, e tá vivendo. Pronto. E o cara fala assim, Charles, eu não quero outra coisa, eu só quero, só um aqui tá bom demais. que Eu, legal. Tá bom, É cara. o que eu ganho legal. por mês, tá tudo É o certo. que eu quero, que cara. bacana. Estou aqui só com um condomínio, ele só tem um. Acabou. Então, assim, eu falo, cara, mas é um risco, meu amigo, é um risco. Não, tá tranquilo. É a mesma coisa de você pegar, sempre falo, É. né? Você pega um cliente que a taxa dele é excepcional Aham. e você perde. É mais fácil ter 10 com uma taxa Pulveriza, menor. pulveriza, Você perde um, você não perde tanto. Pulveriza. Você tem um cliente muito top, Que geralmente Você vê- demanda te também demanda promocional. muito trabalho e você acaba perdendo um cliente É- desse e você é fica desesperador. É muita história. É muita história. Na pandemia, isso daí foi uma situação que é o seguinte: eu presenciei pessoas fechando, vendendo contratos, porque com que ele ficou, não dava mais para continuar, Que pena. né? E, assim, quem atendia escritório, pô, fecharam os escritórios, como é que você ia atender escritório, Perfeito. né? Então, aí você começa a integrar a parte de atendimento do escritório dentro da central de monitoramento. Então, assim, ou seja, você que se virar, né? você tem que saber fazer fazer acontecer o negócio e dar as opções, né? Muito legal, Charlão. Então, obrigado, Então, obrigado. Tranquilo. Obrigado você também que ficou aqui conosco até o final. Nos divertimos bastante. Espero que você tenha aprendido com as dicas aí. Quem sabe você se estimule
a empreender. Se empreender, avisa a gente aqui e conta com as dicas do Char, depois você segue ele na rede social. João, isso antes de aí. finalizar, só Claro. um ponto, né? Claro. Empreender é isso, né? Até sem voz o cara tá aqui O falando. cara Tá tá aqui. aqui. Esse, E se não tá não pra ver? Então, esse é fé. Esse é é isso fé. aí. É isso aí. Então, já pega também esse espelho. Voz é o que tô trabalhando aqui. Vem aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite, YouTube da Solvit. Espero lá. Abraço.